tua presença. É a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Aleluia, Jesus. Santo teu nome, Eu sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença. glória a Deus, é verdade. É a tua presença. Eu não saio, nem me mexo do lugar. Se tu não fores comigo, a me acompanhar, só com tua presença. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Glória a Deus, aleluia, Senhor, é verdade. É a Jesus. tua A sua presença. presença, Senhor. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente quero perguntar se o fundo está numa altura boa, se não está muito alto, se não eu diminuo, certo? E eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, né? Mais uma noite aqui para ministrar a palavra de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós poderosa e abençoada nessa noite, né? Que seu coração, sua mente possa estar aberta, né? Para ouvir a voz de Deus falar grandemente na sua alma, né? Eu coloquei esse louvor porque esse louvor fala da presença de Deus, né? Ele fala que a presença de Deus é tudo para nós, né? É na presença de Deus que a gente descansa, é a presença de Deus que
que faz com que a gente todos os dias acorde, todos os dias, né, dá força para a gente trabalhar, dá força para a gente seguir em frente, né? Então é a presença de Deus. Então é a presença de Deus que faz tudo isso na nossa vida. Melhorou o som? Glória a Deus, aleluia. Estava alto, né? Melhorou um pouco, eu abaixei. Vamos orar pela palavra de Deus, né? Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos presentes, Senhor, na sua presença, né? Que o Senhor venha ministrar grandemente no nosso coração, que essa mensagem, Senhor, possa impactar a nossa vida e possa impactar cada um, Senhor, que irá assistir essa live essa noite, que cada um possa ser grandemente abençoado, Senhor, que o Senhor venha me usar e que eu não venha falar aquilo que eu queira ou aquilo que eu tenho vontade de falar, mas que eu venha ser ministrada pelo Espírito Santo para falar apenas aquilo que Deus quer falar nessa noite através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. Bom, né? Hoje o título da minha mensagem foi Jesus persevera na adversidade, né? São muitos capítulos, né, que fala de Jesus, né, em vários sentidos, né, desde o começo até o fim, tudo que ele passou, né, tudo que aconteceu, né, e quem foi Jesus nas adversidades. Eu achei, né, uma mensagem muito interessante, a qual Deus colocou no meu coração, e que nessa noite, né, Deus vai ministrar essa mensagem no seu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 18, amém? No livro de Mateus, né, capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 18. Jesus, a sua palavra diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. Glória a Deus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Amém. Só até aqui, né? Então eu vou começar daqui, né? Porque é o início, né? De quando tudo começou na história de Jesus, né? A história de Jesus é uma história linda, né? Uma história maravilhosa. Ele é um grande pastor, um grande homem de Deus, um grande servo, né? Um homem que dá, né, para a gente se espelhar nele através da sua palavra, através de que a gente leia as histórias a qual Jesus estava, né? E aqui no início a gente pode observar que desde o ventre, né, de sua mãe, Jesus já era perseguido, né? E o diabo, irmão, é desse jeito. Desde o ventre da nossa mãe já tem perseguição contra a nossa vida, né? Desde que a gente é pequeno, a gente já é perseguido pelo nosso adversário,
que é o nosso grande inimigo, não é? E Jesus já era perseguido desde o ventre da sua mãe, né? O diabo sempre encontra uma maneira, né, de nos perseguir, de tirar a nossa paz e de nos destruir, né? Mas Jesus já tinha uma promessa no ventre de sua mãe, assim como eu e você, no ventre de nossa mãe já tínhamos uma promessa do Senhor na nossa vida, né? Se você for analisar desde o seu nascimento até hoje, quantas coisas maravilhosas e extraordinárias já aconteceram na sua vida, quantos milagres, quantas curas, quantas libertações, quantos livramentos o Senhor já não tem feito na sua vida desde que você estava no ventre da sua mãe, porque Jesus prova nessa passagem que até no ventre da nossa mãe nós somos perseguidos pelo nosso inimigo, né? E no capítulo 2, né, a gente vai ver o livramento, né, que Jesus vai ter. Olha a perseguição do inimigo contra as nossas vidas, né? Qual foi essa perseguição? Lá no capítulo 2 diz, né, versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tendo ele, lá no versículo 9, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo essa estrela, alegraram-se muito, com grande alegria, né? E lá no versículo 13, a gente vai ver um pouquinho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Glória a Deus, né? E levantando-se ele, tomou o menino, a sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Glória a Deus, Senhor. E aqui no versículo 17 diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Glória a Deus. Ou seja, né, a gente sabe, irmãos, que durante a nossa caminhada, desde que a gente nasce, eu não sei quais são o tipo, né, de perseguição que você passou desde lá do início da sua vida. Tem pessoas que até hoje são magoadas, que até hoje são entristecidas, que até hoje, irmãos, né, sente uma grande tristeza na sua alma devido ao seu passado, que não foi fácil, porque foi muito perseguido pela sua família mesmo, ou por uma pessoa, né, que até hoje fica na sua mente, na sua memória, que apanhou, pessoas que ainda têm mágoas lá do passado da perseguição, que foram estupradas, que foram violentadas, que sofreram grandes ataques do adversário, mas que até hoje ainda não se livrou dessa dor, desse sofrimento, né? E Jesus mostra para nós que desde o nascimento dele, ele também passou por coisas ruins, ele também foi perseguido desde o ventre da sua mãe, né?
Aqui ele tinha mais ou menos um ano de idade quando, né, o rei Herodes, né, mandou matar todas as crianças que tivessem nascido de um ano para lá, né, de um ano para baixo. Por quê? Porque ele não queria perder o seu trono, não queria perder, né, a sua glória, o seu poder, né? E Jesus, né, pelo que a história contava, Jesus representava para eles uma grande ameaça, né? Então tem pessoas que quando se sentem ameaçadas, elas perseguem e até matam, né, o seu próximo pelo poder, pelo dinheiro, né? E para ter um bom cargo, né? Uma boa profissão. Muitas das vezes atropelamos as pessoas, muitas vezes queremos passar por cima das pessoas, né? Só para ter o poder e o dinheiro. Mas isso, irmão, nenhuma dessas coisas vai nos levar à nossa salvação, e sim à nossa ruína, né? Glória a Deus, aleluia. Lá no capítulo 4, né, de 1 a 11, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, né? Olha como diz a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e os serviram. Glória a Deus, aleluia. Eu trouxe também esse capítulo para mostrar para nós que nós também seremos tentados, né? E Deus deixou isso escrito na sua palavra, e ele teve a sua experiência e mostrou através dessa passagem como nós vamos vencer o diabo quando ele vier nos tentar. Deus tem um segredo aqui. Sabe como é que nós vamos vencer? Jejuando, né? Orando, buscando e sempre tendo a palavra de Deus na ponta da língua para repreender as tentações que o diabo vai colocar na nossa frente. Lembrando que são muitas as tentações. Por exemplo, tem pessoas, né, que hoje são, para a glória de Deus, libertas do alcoolismo, libertas das drogas, libertas da prostituição, mas o nosso adversário sempre vai, né, colocar essas coisas na nossa frente. Sempre ele vai nos tentar, sempre ele vai armar uma situação para que nós, né, caiamos, para que nós saiamos da presença do Senhor. Mas aqui o Senhor mostra para mim e mostra para você que nós podemos vencer essas tentações através da palavra de Deus, repreendendo no nome do Senhor Jesus. Por exemplo, se o diabo colocar desânimo na sua mente, se o diabo colocar que você não
está orando muito, não está acontecendo nada, repreenda no nome de Jesus, porque essa é a arma que ele usa para nos destruir, que ele usa para dizer que nós não vamos conseguir, e ele sempre mostra um caminho mais fácil para nós, ele sempre mostra um caminho que aos nossos olhos às vezes é o caminho certo, mas por isso que temos que estar, né, em constante oração, pedindo a direção do Senhor, para saber se aquilo que está acontecendo vem da parte de Deus ou vem da parte do nosso adversário, para que nós possamos vencer ele através da palavra de Deus, que é o que Jesus nos ensina nessa passagem no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 até o 11. Jesus está nos ensinando como vencer o diabo na hora que ele vier nos tentar, para que nós voltamos para o Egito. Oh, meu Deus, aleluias, glória a Deus. E muitas pessoas, irmãos, acabam voltando para o Egito por não vigiar, por não ter intimidade, por não orar, por não se consagrar. E Jesus aqui, quando o diabo foi tentar ele, Jesus estava armado, preparado, né? Porque Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e o diabo sabia que ele tinha fome, que ele tinha sede, e por isso que foi tentar Jesus. E o diabo sabe, né, aonde é o teu ponto fraco e do que tu precisa. Então é lá que ele vai te visitar, é lá que ele vai te tentar. Mas você pode vencer ele através da palavra de Deus, como Jesus venceu ele aqui nesse deserto. Assim você também pode vencê-lo no seu deserto. No seu deserto você pode vencer através da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? E se a gente for observar a partir daqui, né, na caminhada de Jesus, Jesus sempre nos mostrou sabedoria, discernimento, né? E ele está mostrando uma postura para que ele veio, para que ele desceu na terra, né? Ele veio para quê? Para curar, para libertar, para operar milagres, né? E para fazer o que as pessoas acham que é impossível fazer em uma vida, em uma alma. Muitas das vezes olhamos para uma pessoa, né? E olhamos para ela, e para nós, né, ela não tem mais jeito. Para nós, ela vai morrer daquele jeito, não vai ter mais salvação, não vai ter mais cura. E se a gente for analisar esses capítulos de Mateus, a caminhada de Jesus, né, os exemplos, a sabedoria e o que Jesus nos ensina, a gente vai ver que nada disso é verdade, né? Que aquela pessoa que a gente olha e não vê, né, que ela ainda é liberta, a gente pode, através das passagens bíblicas, dos capítulos, dos versículos da Bíblia, ver que tem jeito sim, porque Jesus é a nossa salvação, é a nossa esperança, né? E aqui Jesus nos ensina para nós várias coisas. Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a jejuar, Jesus nos ensina como vencer o nosso adversário, Jesus nos ensina, né, como a gente pode se desviar do pecado, como é que a gente pode se desviar das brechas, dos pratos que o inimigo nos coloca. Jesus, na verdade, ensina, irmãos, muita coisa através da sua palavra. Mas qual é o problema? O problema é que nós não visitamos essa palavra, é que nós não nos alimentamos dessa palavra. Este é o problema, e é por isso que às vezes nos perdemos do caminho do Senhor. Às vezes até conhecemos, mas não colocamos em prática. Às vezes até abrimos, né, lemos os versículos, mas às vezes aquele versículo a gente só lê naquela hora, depois esquece. Mas Jesus, na sua caminhada, irmãos, ele nos mostra tudo isso para a gente, como a gente vai vencer, né? Como a gente vai ter vitória
nas nossas adversidades, né? Aqui no capítulo 4, versículo 24, né? Jesus, olha o que a Bíblia diz, ó. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão de gente de Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judéia e de além do Jordão. Aqui fala um pouco do ministério, o que era o ministério de Jesus, né? Era operar um milagre na vida das pessoas, né? E você foi chamado também para ser assim, para fazer a diferença no meio dos enfermos, para fazer a diferença no meio daqueles que ainda não servem a Cristo, para fazer a diferença na vida daqueles que ainda não estão no caminho certo. A Bíblia diz que tem dois caminhos, irmão, tem um largo e estreito, mas tem muita gente entrando pelo caminho largo, porque não querem entrar pelo estreito, porque o estreito exige muitas coisas de nós, né? O estreito, na verdade, ele mata a nossa carne, mas o largo não, ele alimenta a nossa carne. E é por isso que muitas pessoas estão indo por esse caminho largo. Mas no ministério de Jesus, Jesus diz: olha, para que eu vim? Eu vim para curar, eu vim para operar um milagre, eu vim para fazer o sobrenatural na vida daqueles que sofrem, que padecem. E eu quero te perguntar, qual é o teu chamado, né? Para que Jesus te chamou? Né? Será que você tem cumprido esse chamado? Será que você tem obedecido o chamado de Deus na sua vida? Será que você não tem deixado esse chamado de lado, tem esquecido e tem se apagado essa chama do chamado de Deus na sua vida? Porque foi para isso, querido, que você foi chamado. Tem muitas pessoas com medo de pregar, com medo de evangelizar, com medo de orar numa pessoa enferma ou endemoniada, né? Com medo, pensando que o inimigo vai se levantar contra a sua vida, pensando que o inimigo vai destruir a sua vida. Ele pode até se levantar sim contra nossas vidas, ele pode sim fazer isso, mas maior é o Deus que está comigo e com você. Deus é maior, Deus é mais poderoso, Deus é mais majestoso, e na hora certa, no momento certo, Ele vai chegar na minha e na sua vida e vai dar um livramento para nós, porque Ele sabe que você está fazendo, cumprindo o teu chamado, cumprindo o teu ministério com amor, com alegria e com desejo de resgatar as almas dos lugares perdidos. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, né, fala que Jesus, ele acalma, né, a tempestade, né? No versículo 22, Deus diz assim, ó, no 22 até o 31, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E a despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Glória a Deus, aleluia. Olha, mais um ensinamento que Jesus nos dá através da sua palavra. Jesus anda sobre as águas, né, e acalma a tempestade. Irmãos, quando a gente está numa tempestade, né, numa grande tempestade, o nosso foco sempre é que a gente vai afundar, sempre é que a gente vai morrer, sempre é que a gente não vai aguentar, porque o nosso foco está na tempestade, né? E Jesus, a gente tem uma visão de Jesus bem clara. Jesus anda no meio da tempestade com uma calma surpreendente, né? Quando os discípulos olham Jesus, eles falam: é um fantasma. E Jesus: não, sou eu. Se és mesmo tu, deixa eu andar sobre essas águas. Quando Pedro coloca os seus pés nas águas e começa a andar, quando ele olha para Jesus, ele não afunda. Mas quando ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Olha aí, né? O que acontece na nossa vida. Jesus está ensinando para nós, se a gente olhar só para a tempestade, ou só pelo que a gente está passando, só pelo que a gente está vivendo, a gente vai afundar, a gente vai ser destruído, né? Mas se a gente olhar para o nosso Deus, para o nosso Jesus, a tempestade pode até estar grande, pode até estar forte, mas Jesus, aleluia, se a gente está olhando para Ele, Ele vai segurar nas nossas mãos e não vai deixar a gente afundar. Glória a Deus, aleluia. E tem uma parte interessante, mesmo Pedro olhando para a tempestade, ele afundando, Jesus segura a si mesmo nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. E lá no versículo 31, ele diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Às vezes nós duvidamos daquilo que Jesus fala para nós, daquilo que Deus fala no nosso coração. Não duvide, não seja como Pedro, que Deus falou, homem de pouca fé, porque ele duvidou da palavra, do poder que Deus tinha de livrar ele daquela tempestade, porque os olhos dele foram direto para a tempestade, para o vento, em vez de ter ido para Jesus, que Jesus acalma tudo. Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma o vento, Jesus acalma tudo aquilo, irmãos, que tira a nossa paz. Se tem alguma coisa tirando a tua paz, é porque o teu foco está só nisso. Mas quando o teu foco for para Jesus, Jesus vai acalmar essa grande tempestade da sua vida. Mas olhe para Ele. E isso é um grande ensinamento de Deus para nós, né? Jesus ensina algo maravilhoso. Jesus anda no meio dessa tempestade e com uma calmaria surpreendente, irmãos. Jesus é muito calmo no meio dessa tempestade. E Ele está dizendo para nós: seja calmo, seja paciente. Não perca o foco, não perca a tua visão por causa dessa tempestade, mas olhe para mim, que sou o teu alvo, que sou o teu Deus e posso te livrar de qualquer mal, de qualquer coisa que possa tirar você da sua promessa, da sua paz. Amém? Glória a Deus. Então é isso que Jesus está ensinando para nós, né? Que Ele pode acalmar sim a tempestade da nossa vida se a gente olhar para Ele e não para a tempestade, né? Aí no livro ainda de Mateus, no capítulo 26, versículo 47, a gente vai ver algo, né, que aconteceu com Jesus. Foi a sua prisão, né? Por que Ele foi preso? Né? Porque Ele fazia a diferença. Irmãos, quando a gente faz a diferença, você pode ter certeza que vai vir pedradas, vai vir levantes,
Pessoas vão se levantar para te humilhar, para dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não foi chamado para isso. E Jesus está mostrando aqui para nós que assim como Ele passou por isso, nós também iremos passar. Olha aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 47, diz assim, ó: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Aleluia! E o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, me cumpririam a escritura que diz que assim convém que aconteça? Então disse-lhe Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Glória a Deus, aleluia, santo é teu nome, Jesus. Olha aqui a gente vê, irmão, algo surpreendente. Jesus, ele não fazia mal para ninguém. Ao contrário, onde ele chegava, ele fazia o que? A diferença, né? E aqui, nessa passagem, fala da prisão de Jesus. Foi quando Jesus foi traído por Judas, né? Judas vendeu Jesus por 30 moedas, né? Por 30 moedas de prata, né? E assim como Jesus está mostrando que assim como ele foi traído, eu e você também vamos ser traídos. Assim como ele foi zombado, nós também seremos zombados. Que assim como ele passou por essa humilhação, nós também iremos passar por humilhações. Mas isso aqui que aconteceu com Jesus não fez com que ele perdesse o foco do chamado que ele tinha para fazer na sua vida, sobre a vida das pessoas. Isso não fez ele desistir de nós. Ao contrário, parece assim que quanto mais Jesus era perseguido, era apanhado, mais ele tinha desejo no seu coração de cumprir, né, aquilo que ele foi chamado para cumprir na sua vida. E isso é lindo demais, porque eu vejo, eu tiro por mim, ou por vários, né, pregadores da palavra, né, que às vezes passa uma perseguiçãozinha desse tamanhinho, já querem parar, né, já querem largar, né, o chamado que Deus colocou na sua vida, não querem mais, né, ter compromisso com as coisas de Deus, não querem mais evangelizar, acaba esfriando totalmente o primeiro amor, porque foi zombado, foi humilhado, ou pessoas se levantaram, né? Esquece, né, que na Bíblia a palavra de Deus fala que Jesus também passou por tudo isso. Não só Jesus, mas todos aqueles, né, que pregavam a sua palavra, que eram chamados para o ministério, que eram separados para fazer a obra do Senhor. Então, se você estiver passando por isso, saiba que faz parte, mas o presente que Deus tem para você é muito maior, é muito gratificante, é muito maravilhoso, né? Que Ele tem para você, que Ele tem separado e guardado para a sua vida, se você for fiel até o fim,
né? E aí também fala no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 27, né, dos soldados que zombaram de Jesus, né? Então Jesus deixa tudo escrito para nós, ó. Bem aqui no capítulo 27 do livro de Mateus, versículo 27, fala assim: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, né? E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vertiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Olha o que aconteceu, né, no ministério de Jesus, né? Jesus foi muito, irmão, humilhado, zombado, desrespeitado, né? E por pessoas que ele tinha ido para salvar, para livrar, né, do pecado. Mas, irmãos, a gente vê uma coisa linda aqui em Jesus, que apesar dele ter passado essa grande humilhação na sua vida, o amor dele por mim e por você era tão grande que não fez ele desistir de nós, né? E quantas vezes a gente queremos desistir da nossa caminhada, do nosso ministério, por pequenas coisas, e às vezes a gente não passa nem a metade do que Jesus passou. Olha só, Jesus foi cuspido, foi zombado, foi posto uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, ele apanhou, ele foi cuspido, mas, irmãos, aquilo que estava no seu coração nunca se apagou, que era o amor que ele tinha por mim e por você, de dar a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Mas muitas pessoas têm esquecido desse amor, têm desvalorizado esse amor de Jesus por nós naquela cruz. Muitas pessoas já têm jogado fora o que Jesus fez por nós naquela cruz. Não jogue fora o esforço e o amor de Jesus naquela cruz que ele fez por você. Glória a Deus, aleluia. Foi por você. Foi por nós, irmão. Foi por nós. É por isso que Deus sempre nos lembra, né, no culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é um culto muito especial, porque a gente vai lembrar, sim, do que Jesus passou, mas também, irmãos, a gente vai ser grato por resto das nossas vidas, por esse ato de amor que Jesus fez por nós. Além de ser zombado, humilhado, cuspido, foi pregado numa cruz, né? Foi pregado numa cruz, e é isso que a gente não pode esquecer jamais, desse grande amor de Jesus por nós, que nenhuma dor, nem o sofrimento, nem a humilhação fez com que ele desistisse de nós. Por isso, não desista do teu chamado, não desista daquilo que Deus te chamou, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista daquela pessoa que você ama, porque Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Às vezes a gente peca porque a gente olha para as pessoas e diz que não tem mais jeito, cresceu assim, vai morrer assim. E não é verdade, porque se isso fosse verdade, irmãos, eu tinha ido para, quando eu ainda não tinha aceitado Jesus, eu tinha morrido daquele jeito, desviada, sem Jesus. Mas Jesus me resgatou,
para mostrar para mim mesmo que tem jeito, né? Que uma vida tem jeito, que ela pode sim mudar, que ela pode sim ser curada, que ela pode sim ser liberta, que ela pode sim ser transformada, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E quando a gente diz Jesus entra, Jesus visita, Jesus pega a minha alma, pega o meu coração, pega a minha vida, o meu destino. Toma, Senhor, o meu passado, o meu presente e o meu futuro nas tuas mãos. Jesus, ele faz algo extraordinário na nossa vida. Então, tem jeito sim, né? Esse negócio de dizer que não tem jeito é a mentira do diabo, porque ele inverte as coisas de Deus, né? Aquilo que é verdade, ele quer dizer que é mentira. E aquilo que é mentira, ele quer dizer que é verdade. Então, não caia na conversa do teu adversário. Faça como Jesus. Foi perseguido, foi tentado, apanhou, foi zombado, mas nunca desistiu daquilo que ele tinha, do propósito que ele tinha para fazer, para ser cumprido na sua vida. E você também tem um propósito, um grande propósito, um grande chamado, né? Eu não sei qual é, mas você e Deus sabe, porque Deus conhece o teu secreto com Ele, Deus conhece o que tu conversa com Ele, Deus conhece o teu coração, a tua alma, então Ele sabe, né? Qual é o teu chamado, aonde é que às vezes você parou, né? Tem pessoas, irmãos, que eram grandemente usadas na mão do Senhor e hoje, né, guardou numa gaveta, escondeu, enterrou pelas circunstâncias da vida, né? E no meu tema eu coloquei aqui: Jesus persevera nas adversidades. Ou seja, toda dor, todo sofrimento que Jesus passou, nada disso foi maior do que Ele morrer por nós lá na cruz, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade da nossa salvação. Nada disso impediu Jesus de seguir em frente. O que tem te impedido de seguir em frente? O que tem te paralisado? Qual é a parede que foi colocada na sua vida? Quais as janelas que se fecharam e te frustraram? Quais as portas se fecharam e te frustraram também? Quem foi que se levantou contra a sua vida e fez você parar? Quem foi, né, que te humilhou a ponto de você não querer ir mais para a casa de Deus, ou não querer mais sair nem do teu quarto? Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que parou, irmãos, por causa das adversidades da vida. Tem muita gente que parou porque olhou, focou em algo e essa coisa não deu certo. E isso lhe frustrou de uma maneira que ele ou ela pararam, né? E Jesus nessa mensagem está dizendo: não pare, não pare, não desista, mas persevere, né? E sabe como é que você vai conseguir vencer? Através da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, conversando com Deus, pedindo discernimento, pedindo direção, pedindo para Deus qual é o caminho, pedindo para Deus misericórdia, pedindo para Deus graça. Porque quando a gente está na adversidade, quando a gente está na tempestade, a gente fica perdido. Porque para onde a gente olha tem vento, para onde a gente olha tem trovão, para onde a gente olha a água é agitada. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, Ele dá uma visão diferente para nós, dizendo: acalma o teu coração. Se você resolveu seguir Jesus, né? Jesus, ele vai te mostrar qual é o caminho certo que você tem que seguir.
e para onde você tem que seguir, para onde você tem que olhar. Mas se você olhar pelos seus olhos mesmo, vai acontecer como aconteceu com Pedro. Pedro olhou para a tempestade e começou a afundar. Não afunde olhando para as tempestades, mas segure na mão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não vai deixar você afundar, porque Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus, né? Eu contei só um pouquinho aqui da história dele, para dar fé ao nosso coração. Jesus tinha um ministério, irmão, um ministério lindo. Jesus pregou, né? Almas se renderam aos pés de Jesus, né? Jesus curou paralíticos, Jesus curou os cegos, né? Jesus, né, fez uma grande obra na vida daquelas pessoas que eram desviadas através da prostituição. Jesus nos mostrou como vencer o nosso adversário, que é através do jejum, que é através da consagração, que é através da sua palavra. Jesus nos ensinou que nós vamos ser humilhados, que nós vamos ser zombados, mas isso não quer dizer que a gente tem que desistir só por isso. É por isso que Deus deixou um versículo que diz que os humilhados serão exaltados, né? Jesus foi humilhado sim, mas ele foi grandemente exaltado quando ele ressuscitou por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. E é isso, irmãos, que mantém a minha fé acesa. Esse amor de Deus por mim, esse amor de Deus por você. É por isso que quando eu vou fazer a minha oração, eu digo: Senhor, eu sei que eu vou perder, Senhor, eu sei que eu vou perder dinheiro, eu sei que eu vou perder amigos, eu sei que eu vou perder muita coisa, mas eu não quero perder, Senhor, a Tua presença na minha vida, porque a Tua presença, ela é fundamental. Foi por isso que eu coloquei aquele louvor lá no início que fala da presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos sustenta, que nos faz descansar, é a presença de Deus que nos coloca de pé, é a presença de Deus que nos direciona, é a presença de Deus que coloca calmaria no nosso coração, é a presença dele. Se não for a presença do Senhor, a gente desfalece, a gente morre, né? E eu vou colocar mais uma vez para você ouvir esse louvor que fala da presença de Deus, né? Porque é um louvor maravilhoso. Se você meditar e trazer ele na sua alma, você vai se quebrantar grandemente na presença do Senhor. E você tem que desejar essa presença de Deus na sua vida. Desejar, ter desejo. Assim como você tem desejo de comer, às vezes, uma comida, assim como você tem desejo, às vezes, de viajar, assim como você tem desejo de ter um bom emprego, almeja uma presença maior de Deus na sua vida, que ela vai te colocar de pé na hora da adversidade, na hora que você não vê mais porta, nem mais janela. Jesus, com a sua presença, Ele vai colocar paz no seu coração, Ele vai colocar luz nos teus olhos e vai iluminar todo o teu corpo, e você vai se levantar, você vai conseguir, porque Jesus é a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Jesus amado e querido Deus, eu quero orar por essas pessoas, Senhor, que estão aqui assistindo essa live, na ministração dessa palavra, porque o Senhor me ensinou, Senhor, que eu posso vencer sim, se eu olhar para Ti, se eu ser direcionada por Ti, porque a Tua presença, Senhor, que me faz descansar, que me faz esperar e que me faz confiar inteiramente em Ti. Então eu quero orar, Senhor, por aquelas pessoas que perderam a esperança, que perderam a fé, porque, Senhor, olhou para a tempestade está querendo afundar, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. A tempestade está querendo afundar essa alma, destruir essa alma, para que ela não veja o grande propósito ou a grande promessa que o Senhor Jesus tem sobre ela. Por isso, Senhor, eu quero repreender no Teu nome, Jesus,
tudo aquilo, Pai, que tem tirado a paz do teu filho, a paz da tua filha. Eu quero repreender tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que for mentiroso da sua mente. Eu quero repreender essa noite no teu santo nome, porque o teu nome é poderoso e glorioso para cumprir a palavra na nossa vida. Eu quero repreender toda enfermidade, toda mentira, todo prato, todo engano, Senhor, que o inimigo tem colocado na nossa mente, dizendo para nós que a gente não vai passar disso, dizendo para nós que nós não vamos conseguir, que a gente não vai, aleluia, avançar. Mas o nosso alvo é Jesus Cristo, Pai. O nosso alvo é Cristo, nosso alvo é Jesus. E se nosso alvo é Jesus Cristo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim. A gente vai conseguir avançar, a gente vai conseguir atravessar, a gente vai conseguir, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso, Pai. A tua presença na nossa vida é maior do que tudo isso. Por isso abençoa, Senhor, o teu povo, Pai. E também quero orar para que o Senhor venha despertar, Senhor, aquelas almas que estão morrendo espiritualmente, não estão percebendo a morte espiritual na sua vida. Visita, Senhor, essa alma, essa noite, que está desfalecendo, aleluia, que está perdendo foco, que está perdendo a visão, Senhor. Desperta e que ela venha ser grandemente ministrada pelo Espírito Santo do Senhor, e que as suas forças possam ser renovadas e o teu nome ser glorificado, Senhor. Orar por aquelas pessoas que perderam seu ente querido. Senhor, eu sei que não é fácil perder alguém que a gente ama, perder alguém da nossa família. É uma dor muito grande, é uma dor inexplicável. Mas eu sei, Senhor, que essas pessoas estão sendo visitadas pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que consola a nossa alma, que tira a dor, que tira a tristeza e que nos renova todos os dias, que nos renova todos os dias, que nos renova todos os dias. Quero orar por aqueles que ainda estão de pé. A Bíblia diz: aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. Senhor, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ser vigilantes, assim como o Senhor foi vigilante no seu ministério, que nós possamos também ser vigilantes, Senhor. Pai, eu quero orar por aqueles que são pregadores, levitas, pelos que são usados na tua palavra, na cura, na libertação, na transformação, que toda seta maligna, que todo prato maligno caia por terra de suas vidas, e que o desejo de buscar, de orar e fazer a obra de Deus venha crescer no seu coração, que ele não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele olhe para o Senhor Jesus, que é o nosso alvo, para a honra e a glória do teu nome. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, quero te convidar, A nossa igreja recebeu um convite para orar por aquelas pessoas que não estão indo para o culto, Mas eu quero te convidar a orar não só por essas pessoas, Mas orar por pastores, por missionários, por levitas, Orar por aqueles membros da congregação que ainda estão de pé. Vamos interceder, irmão, porque o inimigo, o desejo dele é que a gente caia. O desejo dele é que a gente se desvie daquilo que Deus nos chamou. Por isso eu te convido também, vamos orar por essas pessoas que ainda estão de pé, que têm um grande chamado de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, você e sua família, poderosamente. Amém?